E aí, galerona da internet, professor Davidson, o lembrador, de volta. Para quê? Para a gente trabalhar hoje, neste vídeo, a ocupação e o povoamento do território brasileiro. A partir da colonização, como é que ele vai ser povoado nas várias regiões brasileiras? O que vai acontecer nessas regiões? Quais são os produtos utilizados? Qual a mão de obra utilizada? Tá bom? Então, como é que vai ser essa formação do Brasil colonial? Beleza? Segura a peteca e agora vai lá no botãozinho aí do lado direito, embaixo, clique em inscrever. Não esqueça, não me traia, faça isso, me ajude para eu poder ajudar você, professor Davidson, o lembrador. Vamos fazer uma viagem no tempo para ver como o Brasil se transformou. Só a história pode fazer isso, gente. Todos os físicos já tentaram fazer uma máquina do tempo, mas só o professor de história consegue fazer. Aqui, simples, na televisão, ou você lendo um livro, assistindo um filme, pode fazer assim também, tá? Transformações espaciais, Brasil ao longo dos séculos. Vamos ver um pouquinho do século XV, século XVI, XVII, tá? E aqui até o XVIII. 19 e 20 a gente vai fazer em outros vídeos, beleza? Século XV. Século XV é quando chegaram, né? Ah, professor, não foi século XVI, 1500? Olha a leitura do século. 1500 é século XV, 1501 é século XVI. Olha só, 1600. Século XVI. 1601, século XVII. Essa é a contagem. Então eles chegaram aqui no século XV, em 22 de abril de 1500, tá bom? Como é que era lá? Território desconhecido, ninguém conhecia nada. Chegaram, era um novo mundo, tá bom? Era habitado por ameríndios, que é ameríndios? Os índios, tá bom? Possuía clima diferente da Europa? Possuía, que é um clima tropical. Natureza praticamente intocada, só os índios que utilizavam, então pouco derrubavam, né? Riqueza imediata. Qual foi a riqueza imediata? Eles chegaram e encontraram uma riqueza. Qual foi ela? Pau-brasil. Aonde? Na Mata Atlântica, no litoral brasileiro. Tá? Seus limites iam do Oceano Atlântico até a linha de Tordesilhas, que é a linha de divisão de quem? Do território americano entre Portugal e Espanha. Ó, a linha de Tordesilhas, isso aqui é um tratado, um acordo entre Portugal e Espanha. Portugal ficou do lado de cá e Espanha ficou com esse território do lado de cá. Beleza? Esse é o Tratado de Tordesilhas. E essas linhas aqui são as capitanias hereditárias, que a gente viu em aulas anteriores. Atlântico até a linha de Tordesilhas, para facilitar o controle da região, foi criado o que? Um sistema de capitanias hereditárias. Primeira forma de divisão e administração do Brasil colonial. Certinho até aqui? Tranquilo? Século XV, tá? É a chegada. Tá bom. Então, bora lá. Século XVI. Já houve a divisão das capitanias, 1534, tá? Características gerais. Organização das capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente. As que deram lucro, na verdade, foram 15 capitanias, mas apenas 2 deram lucro. E depois organizaram a da Bahia também para dar lucro, já que se tornou a capital, né? Pelo primeiro governador geral, Tomé de Souza, tá bom? Economia canavieira, século XVI, economia canavieira. Começaram a plantar cana-de-açúcar aqui por volta de 1550, século XVI. Então a cana-de-açúcar vai se tornar o primeiro grande produto de exportação do Brasil. O açúcar, tá? Plantava cana-de-açúcar, beneficiava e transformava em açúcar, que era muito caro lá fora. Economia canavieira, sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? Latifúndio, monocultura, mão de obra escrava para exportação. Tá? Sistema de plantation são essas características que eu falei aqui para você, todas juntas. Tá? Monocultura, latifúndio, escravidão e produção para exportação. Tá? Desmatamento para cultivo de cana-de-açúcar, logicamente derrubaram a mata, né? Não tem jeito. Tentativa de escravizar o índio, tentaram escravizar? Escravizaram. No tempo do pau-brasil, escravizaram os índios. Só que depois, Portugal vai proibir a escravidão indígena.
E os jesuítas também não queriam escravidão indígena, porque o indígena era para ser catequizado, transformado em cristão novo, em cristão, gente. Por que cristão? Porque a Igreja Católica lá na Europa estava perdendo suas almas. Para quem? Para o protestantismo. O que é protestantismo? A Igreja Evangélica, quando ela nasceu, lá em 1517, tá? Ela começou a chamar a atenção dos burgueses e de muita gente. Então a Igreja Católica foi perdendo os seus fiéis para a Igreja Protestante lá naquele período. Então ela vem para o Novo Mundo, vem para a América, chega no Brasil, América Central, e começa a catequizar os índios para transformar esses índios em cristãos, para compensar os cristãos que eles estavam perdendo lá na Europa, tá bom? O que mais? Ampliação da ocupação litorânea, tá? A ocupação do território aqui, ó, ampliou, ocupou grande parte do território. Inicia-se a ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas, tá? Eles foi ocupando, gente, foi ocupando, eles foi plantando e foi criando gado e foi avançando para cá até ultrapassar a linha de Tordesilhas. Aí depois vai fazer um acordo com a Espanha e o Brasil vai ficar todo de Portugal. Preocupação, tá? Com a ocupação do litoral. Por que preocupação? Porque ele tinha que ocupar tudo isso aí. Porque qualquer país que passasse por ali e visse um território vago, ele se sentia no direito de ocupar aquilo ali. Então tinha que ocupar tudo. Tinha que plantar aquilo ali, botar vida, botar gente, tinha que colonizar. Tá certo? Então bora lá. Agora século XVII. Começa quando? 1601. 1601. Características gerais: ocupação das áreas do Nordeste pelos holandeses, tá? Vai ocupar a Bahia, vai ficar um ano lá, depois ocupa Pernambuco, vai ficar 34 anos. Intensificação das bandeiras para o interior da colônia. O que é bandeira? Tá? São as expedições de pessoas, os paulistas, né, que cobravam para capturar índio, para procurar metal precioso, certo? Isso a gente chama de bandeira. Os bandeirantes são essas pessoas que cobravam para capturar índio, para procurar metal precioso. E esses caras vão encontrar. Vão encontrar onde? Lá em Minas Gerais. Vai ter confusão? Vai ter. A gente vai ver isso aí para frente. Hoje não, mas em outra hora. Ocupação de novas áreas, tá? Ocupação de novas áreas. Ó, a Amazônia ocupada aqui com as drogas do sertão, tá bom? Aí já está ocupando, já está expandindo para cá o território. Antes, no século XVI, olha só, né, só era lá. Agora já até mais, bora dentro aqui, ó, já está ocupando. Então bora lá. Valorização da mão de obra, no caso a escrava africana, tá bom? Escravidão, tráfico negreiro, tráfico intercontinental, África-Brasil. Intensificação da destruição da vegetação litorânea, a galera começou a destruir mesmo, sem dó nem piedade. Decadência do mercado de açúcar, tá? Final do século XVII, 1660, 1670, né? Por conta da concorrência que a Holanda vai fazer, vai plantar cana-de-açúcar em outras regiões, fora do Brasil. O que vai acontecer? Nas Antilhas, né? E vai vender um açúcar mais barato e melhor do que o do Brasil. Aí a galera vai deixar de comprar açúcar no Brasil e a nossa produção açucareira vai por água abaixo. Tá bom? Crescimento do mercado mineiro e da pecuária. Mercado mineiro é o mercado de mineração, galera. Mineração. 1695, os bandeirantes paulistas vão encontrar ouro em Minas Gerais, tá bom? Aqui, intensificação da ocupação do interior, ou seja, vai avançando no interior, tá bom? E dificuldade de locomoção no interior da colônia por causa do relevo. Minas Gerais, por exemplo, só tem morro, né? Não sei se você for em Minas Gerais, mas se você for, não vai com um carro 1000 cilindrada, não. Tem que ir um carro 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, que para subir ladeira lá, o negócio é complicado. É cantando pneu do começo até lá em cima, porque cada morro parece uma parede, tá? Então imagina naquela época andar a pé, subindo o morro, descendo o morro, subindo o morro, descendo o morro. O cavalo não aguenta direito, né? O cavalo rola de ribanceira abaixo. Ocupação seguia linha hidrográfica, né?
Ou seja, eles tentavam fazer pelos rios, porque o rio não sobe ladeira. Então, onde o rio passa é pano. Então fica melhor, né? Às vezes tem uma corredeira, né? Uma cachoeira grande e tal, atrapalha, mas é melhor ir pelo rio do que pelas montanhas, tá bom? Século XVIII, tá? Características gerais, interiorização intensificada. Olha só onde é que já tá, ó. Já ocupou aqui a área toda, gente, ó. Já ocupou. Diversificação econômica, ou seja, agora não é só cana-de-açúcar, agora tem mineração, tem outras plantações, tem tabaco, tem algodão, tudo, né? Melhoria da infraestrutura de transportes, né? Ou seja, tá melhorando, a galera tá melhorando. Século XVIII ainda não tem locomotiva, tá? Mas já tem umas estradazinhas para passar o carro de boi, né? Ou seja, já tem os bois de canga para fazer esse transporte das mercadorias, então tá ficando melhor. Investimento maciço na mineração. A mineração vai ser o principal, né, sistema econômico desse período agora, século XVIII. É o que vai sustentar o Brasil, vai sustentar Portugal. Bom, é o que vai mais abocanhar mão de obra escrava, mais do que na cana-de-açúcar. A mineração vai aumentar e muito o tráfico negreiro da África para o Brasil. Surgimento de grandes centros urbanos, isso é importante. No tempo da cana-de-açúcar só tinham vilas pequenas. Com a mineração vão surgir grandes cidades, as primeiras em Minas Gerais. Cidade Mariana, Sabará, Ouro Verde, Vila Rica, tá bom? Guerra e disputas por territórios, também. Franceses vão invadir, holandeses vão invadir Maranhão, é a maior confusão aqui no Brasil, tá? Aparecimento dos primeiros desequilíbrios ambientais. A galera também já destruiu, foi muito, tá bom? A galera já derrubou a Mata Atlântica, já estava avançando por aqui, a Amazônia ainda estava intocada, né? A galera só tirava droga do sertão. O que mais? Ocupação. Vamos falar um pouco mais detalhadamente disso que a gente estava falando agora há pouco. Vamos voltar um pouquinho, a gente vai avançar novamente, tá bom? Então, a ocupação no Brasil começou apenas a partir de 1530. Antes disso, só era extração de pau-brasil. Já que até então os portugueses, mais interessados nos lucros obtidos no comércio com as Índias, limitaram-se a explorar o pau-brasil. A Índia estava dando lucro pra caramba, então o Brasil, eles chegaram aqui e ficaram só retirando pau-brasil. Depois de 1530 é que vão começar a explorar o nosso território. A madeira foi a primeira riqueza mais facilmente encontrada em nosso território. Era muito valorizada na Europa e utilizada principalmente na fabricação de tinta para indústrias têxteis. Utilizava mão de obra indígena, primeiro de forma de troca, depois escrava, tá? Primeiro era o escambo é a troca. O índio cortava madeira, levava para o navio, para a caravela. O português dava para o índio, dava espelho, dava bota, dava roupa, chapéu, não sei o quê. Essas coisas simples, mas para o índio era uma novidade muito grande, que ele nunca tinha visto. Tá bom? Olha os índios cortando o pau-brasil, né? Olha só que beleza de uma árvore. Essa é a semente, é o tronco, né? E aqui as folhas do pau-brasil. Muito bacana. Então, bora lá. Não é assim, né? Eu não usava cueca, tá bom? Então, só uma imagem para retratar isso aí. Aí vem a cana-de-açúcar, né? A partir de meados do século XVI, 1550 em diante, começa a plantar. Foi a grande riqueza do século XVI. Era cultivada em grandes propriedades rurais, chamadas de latifúndio, grande terra, tá bom? Utilizava mão de obra escrava, africana, tá bom? Foi responsável pelo povoamento do território brasileiro nos primeiros anos da colonização. Então a galera que ocupou o litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, se deu por conta de quê? Da exploração, da plantação da cana-de-açúcar, tá bom? O que mais? Olha aí a cana-de-açúcar, que beleza, hein? Uma caninha boa, uma cana caiana, não sei se você já experimentou, mas muito boa mesmo, tá bom? A galera rodando moinho, que galera é? Escravo, né? Escravo africano, tá bom? Século XVII, atividades secundárias, tinha o fumo, inclusive levava fumo para a África para trocar por negros, tá bom? Litoral do Nordeste, recôncavo baiano, que cultivava o fumo, tá bom? A pecuária ajudou muito no povoamento do sertão. Ou seja, pecuária precisa de grandes terras, né? Uma terrinha pequena não dá para criar muito gado. Então o gado começou a aumentar, aí o cara vai e derruba mais mata. Aí aumenta mais gado, aí derruba mais mata. E vai entrando, mata dentro, ocupando mais territórios, entrando aonde? No sertão brasileiro, por exemplo. Drogas do sertão, não é as drogas que são vendidas lá no sertão, não, gente. Droga do sertão
São cravo, canela, castanha, castanha do Pará, né? Cacau, madeira, pimenta do reino. Isso aí deu início do povoamento aonde? Na Amazônia. Então lá na Amazônia, mesmo, lá dentro, tá? Manaus, Belém, aquela região ali. O que foram buscar lá? Esses produtos aqui. Encontraram, né? Estavam andando pelos rios por lá e viram esses produtos, os índios com esses produtos, acabou gerando um comércio. Tá? Comprávamos muito para vender para a Europa, porque na Europa a galera consumia muito esses produtos aqui, que a gente chama de drogas do sertão. Tá? Cacau, caça no Pará. Ó o cacau, que delícia, hein? Eu como um bicho dele, engulo todos os caroços. Tudo, engulo isso aqui tudinho. Não tem paciência ficar tirando esse negócio não. Castanha do Pará aqui, ó, beleza, a castanhazinha do Pará já descascada. Maravilha, hein? Uma por dia é indicação médica. Beleza, mas não como muita não, que o negócio é oleoso. Mineração. Febre do ouro, final do século XVII, mais ou menos 1695. Lá onde? Em Minas Gerais. Tá? Possibilitou a formação de numerosas povoações, como Vila Rica, Mariana, Congonhas, entre outras cidades. Né? Mariana está aqui, né? Ouro Preto. Então, várias outras cidades grandes, tá? No Brasil, era onde? Em Minas Gerais, onde encontrou ouro. E onde encontrou ouro, a galera foi para lá, ó, do Brasil todo até de fora. Tem ouro em Minas Gerais, bora para lá. Encheu em Minas Gerais. Por isso que as cidades cresceram desse jeito. Desenvolveu-se uma verdadeira civilização urbana com numerosas atividades comerciais, tá? Ou seja, como eu falei, antes do tempo do açúcar só tinha umas vilazinhas pequenas, não tinha nada. Agora, com a mineração, com as cidades cresceram, aí precisou das coisas, né? Precisou de médico, então tinha mais médico, precisou de jornalista, precisou de dentista, precisou de advogado, né? Ou seja, foi precisando das coisas. Então, o quê? Não, moço. Então começou a surgir essas novas profissões, porque antes era só o senhor de engenho. Senhor de engenho, a esposa, ali, a família e os escravos e pronto. Agora não, agora a sociedade está mais complexa, né? Mais gente. Promoveu um grande progresso cultural. Bom? Provocou o deslocamento do centro político e econômico do Nordeste para o Centro-Sul, com a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Olha, gente, por conta da mineração, tá? O centro econômico e político do Brasil vai sair de Salvador, que era a capital, e vai para o Rio de Janeiro, tá bom? E nunca mais volta para o Nordeste. Até hoje, qual é o centro econômico do Brasil? É o Sudeste, é o Centro-Sul, né? É São Paulo, Rio de Janeiro, essa região aí. Mas antes do tempo do açúcar, era onde? No Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, tá certo? Expandiu a criação do gado em função da necessidade de carne e couro nas minas. Gente, onde tinha mineração, a galera não plantava nada. Então o que? Os criadores de gado tinham que tocar o gado para lá. Ou matar esse gado e levar a carne. Os tropeiros, né, foram personagens importantes na história do Brasil nesse período aqui. Já ouviu falar do feijão tropeiro? É desse cara, do tropeiro. Ele fazia um feijão, botava lá no embornal, um saco, né, meio salgado, uma carninha salgada e tal, farinha. E porque ele ficava vários dias viajando, transportando gado, ou viajando, levando mercadorias, então ele tinha que ter uma comida aqui que não estragava fácil. Por isso que era mais salgadinho um pouco. Né? Então, o feijão tropeiro, ele é esse cara que fez essa mistura, que inventou isso aí. Não era um cozinheiro, não. Era um vaqueiro mesmo, um cavaleiro. Tá bom? Então, olha aí a mineração, hein? Nos rios, ó. Galera, quando encontraram ouro assim por cima da areia. Você tava pisando em cima de ouro. É ouro de aluvião o nome. Né? Mas a gente vai ver essas coisas mais detalhadas acerca desse tempo da mineração ainda. Tá? Olha só aqui, ó. Olha o capitão do mato aqui. Olha o capataz, né? Só olhando a galera trabalhar. Quem não estiver trabalhando direito, mete ataque. Ele tá com a taca na mão aqui, ó. Só para meter na costa de gente. Algodão, acho que um dos últimos produtos, né? Ainda século XVII, cultivado no século XVII, no norte e nordeste do Brasil, visando abastecer as indústrias têxteis europeias, ou seja, era exportado. Tá? Porque a Inglaterra estava na Revolução Industrial, estava produzindo muito tecido, então precisava de algodão. Então o Brasil, como era um produtor, então vendia muito para fora. Tá? Então tá aqui o algodãozinho, ó, balançando no vento. Então, galera, a gente finalizou aqui. Né, falando sobre essa ocupação do território brasileiro, século XV, XVI e XVII, tá bom?
Século XVIII em diante é outra história, a gente vai falar em outras aulas. Por enquanto, foca nos estudos e foca aqui no lembrador. Inscreva-se no canal, galera. Um abraço, até a próxima aula.